sou a professora Deise, então a gente vem trabalhando com no grupo Trama, né, que é uma rede de pesquisa que tem se debruçado sobre as transformações do capitalismo, né, então nos interessa muito o estudo das relações capital-trabalho, em especial a questão das condições e relações de trabalho, decorrência do desenvolvimento tecnológico. Então, tendo essa preocupação, não tem como, né, não discutirmos e não nos determos sobre esse processo aí que vem se chamando de uberização, né, das relações de trabalho. Mas uma questão que também nos ocupa, e até pelo convite, né, sobre compartilhar pesquisa, né, os caminhos da pesquisa sobre esse fenômeno. Então, eu organizei assim um pouquinho da minha fala hoje com dois objetivos, né, um que é trabalhar e apresentar um pouco as reflexões que o grupo Trama tem feito nos últimos tempos, a partir de algumas pesquisas, né, empíricas e teóricas, mas também nos provocarmos, né, enquanto pesquisadores e pesquisadoras deste tema, de qual é o nosso lugar, né, na produção de conhecimento, qual é o nosso lugar no capitalismo, né, e quais os impactos, né, e provocar um pouquinho, nos provocarmos um pouco sobre o impacto dos nossos trabalhos para a classe trabalhadora, né. Então, por isso até aqui a questão da ciência e a técnica, né? E por que um pouco da minha provocação vai nesse sentido? Né? Eu, como filha, né, das ciências administrativas, né, a gente estuda, pesquisa, desenvolve conhecimento e ensina, digamos que um objeto social, né, um objeto científico, que está aí no cerne do problema da uberização, né, que é o avanço das forças produtivas, né, e os desdobramentos desse avanço, né, na organização do trabalho, né. Então, quando a gente pensa no capitalismo, né, a gente consegue facilmente, é visível esse avanço, né, tecnológico, e o quanto esse avanço tecnológico, ele vem constituindo modos, né, modelos de organização do trabalho, né, e para cada modelo, ainda que a essência do capitalismo permaneça, né, a relação capital-trabalho, tempo de trabalho não pago, a exploração da classe trabalhadora pela classe capitalista, a subsunção formal e real do trabalho ao capital, né, nas diferentes particularidades em decorrência desse avanço tecnológico, a gente vai ter modelos diferentes de organização do trabalho, né. Então, a gente vai ter, e na administração, sobretudo, se discute, se desenvolve muitas técnicas, né, para isso, né. Então, vamos ter manufatura, taylorismo, fordismo, teotismo, e agora, né, um movimento, então, que a depender do ramo, né, que nós estamos, ou da perspectiva que assumimos, pode ser chamado de uberização, de indústria 4.0, internet das coisas, inteligência artificial, né, o uso da inteligência artificial. Então, são vários elementos aí que estão que foram desenvolvidos pela ciência, né, e aí se coloca a primeira questão, que é um desenvolvimento tecnológico fruto de um desenvolvimento científico, e que ganha aplicabilidade nos processos de trabalho sobre o capitalismo, né, e essa aplicabilidade traz muitos, né, inúmeros desdobramentos para o fator subjetivo do trabalho, né, para o ser humano, né. E quando a gente fala nesse fator subjetivo do trabalho, vou fazer aqui uma digressão um pouquinho para chamar a atenção do que a gente não pode perder de vista, né, que é o trabalho enquanto uma atividade humana produtora de valores de uso, né, e que nesse processo de produção de valores de uso que satisfaçam as necessidades humanas, né,
tanto a consumo, né, daquilo que é trabalhado e da própria energia física, psíquica de quem trabalha, quanto há também produções de subjetividades, né? De individualidades, de sentidos, significados, consciência, né? Sempre lembrando assim, que, como o Marx coloca, né? São as condições materiais da existência, né? O modo de reproduzirmos a nossa existência material que condiciona a nossa subjetividade, né? Que produz a nossa subjetividade, que constitui a nossa subjetividade. Então, é nessa relação imediata, né, que nós seres humanos temos com a atividade produtora de valores de uso, que também temos a nossa constituição da nossa subjetividade, né? E assim, então essa subjetividade, né, de forma imediata, ela, por meio das pesquisas que a gente vem desenvolvendo, a gente vê um sem número de maneiras de expressão, né, dessa subjetividade, né? Então, não é nada incomum nós encontrarmos nas pesquisas a questão né, da afirmação, né, de que esse avanço tecnológico, de que o uso dos aplicativos, ele tem trazido algumas vantagens, né? Então, eu não tenho um patrão, eu ganho tempo, eu tenho autonomia de horário, eu tenho liberdade no meu trabalho. Então, são frases, né, que são comuns e que aparecem nas entrevistas, aparecem nos diálogos ou, inclusive, nas propagandas midiáticas desses aplicativos, né? Uma outra frase também comum é: eu faço meu salário, né? Eu faço meu salário, eu faço o meu trabalho, eu faço o meu tempo. Então, são maneiras de expressar de forma imediata essa, digamos que, vou colocar entre aspas, né, essa novidade que é você não ter um cartão ponto, que é o imaginário social vinculado diretamente com uma forma mais, entre aspas, tradicional de trabalhar, né? Então, romper com na imediaticidade da relação trabalhista que é colocada por meio do aplicativo, esse imaginário, ele é rompido por uma sensação imediata de não ter o patrão, né, de ter uma liberdade de tempo, de espaço e da própria organização do trabalho. Mas é interessante porque, se a gente continua as entrevistas, né, a gente vai encontrar outras palavras, outras frases, outras expressões que demonstram um certo dilema, né? Presente na nossa subjetividade, né? Então, eu não tenho um patrão, mas eu tenho um algoritmo, né? Eu tenho autonomia de horário, mas quando eu vou lá responder a pergunta do questionário, que diz qual mais ou menos é a sua jornada de trabalho, as pessoas estão dizendo que trabalham de 10 a 12 horas, né? Eu tenho flexibilidade na organização do meu trabalho, mas, na verdade, é uma expressão de uma micro flexibilização dos processos, justamente para criar mais informações e poder criar novos formulários e formas do algoritmo processar o controle, né? Eu ganho tempo, e aí a pergunta que sempre fica é: tempo para quê, né? Quando a gente pergunta assim, o que você faz com esse tempo que você ganhou, né? De um modo geral, trabalha um pouco mais, né? Então, eu faço meu salário, meu trabalho, meu tempo, né? Vem acompanhado de, mas não estou dando conta, sempre tem algo para fazer, sempre se precisa de uma graninha a mais, né? Então, esses são dilemas que aparecem, né, de forma imediata a partir das condições de trabalho que os trabalhadores via aplicativo vêm expressando, né? E é importante apresentar, né, mencionar
é que nós não estamos falando só, embora, né, a gente tenha optado por frisar a questão da uberização das relações de trabalho, isso não está vinculado somente aos trabalhadores de aplicativo de locomoção pessoal, né? Mas também a uma série de outras profissões que hoje conseguem encontrar seus clientes, aqui de novo entre aspas, em decorrência do aplicativo, né? Então nós temos aí hoje as profissões mais variadas, professor universitário, médicos, entregadores de mercadorias diversas, de transporte pessoal, diaristas, né? Então, uma série de profissões já usam do aplicativo para vender sua força de trabalho, né? E, inclusive, uma outra modalidade também que a gente tem, que é a própria possibilidade de algumas atividades do processo de trabalho necessárias ao processo de trabalho submetido ao capital ser passado para o próprio consumidor, né? Que é o exemplo mais clássico disso são as agências bancárias, o quanto hoje o próprio consumidor desenvolve uma série de atividades de trabalho que antes eram desenvolvidas por empregados, por bancários, né? Inclusive, em parênteses aí, nas últimas semanas foi divulgado aí os resultados dos bancos, né, do setor bancário, com um aumento em torno de 50%, né, nos 5 principais bancos que atuam no Brasil, 50% de aumento aí nos seus lucros, e sendo que 3 desses bancos são bancos privados e durante esse último ano aí, eles fizeram um grande número de demissões, né? Então tiveram, por um lado, aumento nos seus lucros, por outro, dispensa de força de trabalho, em decorrência, inclusive, dos usos dos aplicativos, porque boa parte dessas atividades de trabalho, elas podem ser repassadas, então, ao consumidor, que leva o próprio consumidor, né, quem de nós já não utilizou um aplicativo de banco, dizer que a gente ganha tempo, né? E aí, quando a gente responde, quando vem a outra pergunta, né, mas e aí o que você faz com esse tempo? A gente vai, pelo menos, a resposta mais imediata é a dedicação mais ao trabalho, né? Então, esses dilemas, né, essas expressões da nossa subjetividade, a gente coloca a pergunta, né? Mas como entender, né? O que expressa, né? O que está na raiz desses dilemas subjetivos e individuais, que parecem ser bastante individuais, mas que, conforme a gente vai fazendo as entrevistas, a gente vai identificando que eles são sociais, né? Como não poderiam deixar de ser, né? Qual é o lugar, então, da ciência e da técnica, né? Como o melhor até nosso papel de cientistas, né? Como que a gente explica a raiz desses dilemas, né? E aí a gente, ou fazendo a pergunta de outra forma, né? Como é que a gente explica essa relação entre criador e criatura, né? Desse avanço tecnológico que traz impactos, né, para os trabalhadores e para as trabalhadoras, inclusive impactos que levam a um sofrimento, né, porque esses dilemas apresentados aqui, eles não deixam de trazer também um sofrimento, um adoecimento psíquico, né. Então, a pergunta e a ciência, e nós cientistas, né, como podemos colaborar nesse processo não para a criatura, né? Não apenas não para a criatura, mas para o próprio criador, né? Como nós, enquanto humanidade, vamos responder a esses dilemas colocados, né? Uma dessas questões, né, que a gente traz é a necessidade, para responder essa pergunta, uma das questões que a gente traz é a necessidade da gente olhar para esses processos de trabalho não apenas como processo de trabalho, né? Mas como processo de trabalho que está submetido a um processo de valorização, né? Em geral, né, nas ciências administrativas, mas não só nelas, mas eu me sinto mais confortável para falar a partir delas, né? Deixo que o Marden faça a crítica à sociologia, aí eu vou fazer a administração.
a gente tende, né, a esquecer, né, dessa parte aqui, de avaliar o processo de trabalho enquanto um processo de valorização. E nos atemos apenas à questão do trabalho concreto, né? Ou seja, desse trabalho que produz na imediaticidade da vida, né, como não poderia deixar de ser, esses dilemas. Mas esquecemos de observar a raiz da produtora desses dilemas, né? Que é esse trabalho estando submetido a um processo de valorização, né? E aí eu vou aproveitar, já que o Fábio mencionou, e a minha fala aqui também eu tinha esse objetivo de apresentar uma colaboração que o David fez na pesquisa dele, porque ele buscou entender esse processo de uberização indo à raiz, né, dessa relação capital-trabalho, né, e aí ele, a partir na tese dele, que já foi divulgada aí o link, ele apresenta de forma mais genérica, abstrata, né, 3 formas que essa relação, que essa indústria que tem por intermédio que faz essa intermediação, né, pode assumir, 3 formas que ela pode assumir. Então, eu vou me deter um pouquinho aqui, né. Então, a forma 1, né, onde o serviço intermediado como mercadoria de meio de consumo, né. A forma 2, que é o serviço intermediado como parte do processo de trabalho de um capitalista industrial, e a forma 3, quando o próprio serviço de intermediação é que atua na troca como mercadoria, né. Então, a gente tem aqui a forma 1, que é a forma mais conhecida, né, sempre que a gente fala uberização, de um modo geral, é a ela que as pessoas se reportam no primeiro momento, que é justamente o serviço que ele é intermediado por meio dessa plataforma, é a mercadoria, né, é o que o cliente quer consumir, né. Nunca esquecendo que já desde Marx, né, serviço é o efeito útil de um trabalho, né. Então, embora ele não tenha materialidade imediata, ou que alguns autores vão chamar de trabalho imaterial, né, o resultado de um trabalho imaterial, ele também também produz mercadorias, né, então, para usar o termo mais comum, o trabalho imaterial também produz mercadorias, né, e essa mercadoria é esse efeito útil, né, do trabalho, né, que é, então, numa relação de troca, funciona como mercadoria, né. O trabalhador, então, dentro desse setor, ele é um trabalhador produtivo, né, né, na aparência imediata, ele está prestando um serviço por meio de um aplicativo, né, mas esse aplicativo, na verdade, é um meio de produção capitalista, ou seja, o trabalhador está apartado do meio de produção essencial, né, para a realização do seu trabalho, e ao produzir, a prestar esse serviço, ele produz valor e produz mais valor, né? E esse eu vou aproveitar, eu vou puxar o gancho aqui também, e aqui a gente tem 2, no caso dessa forma 1, é o que a gente também vê de forma mais imediata, a relação do trabalhador altamente especializado, né, o programador de algoritmos, o engenheiro de dados, que muitas vezes estão em outros, né, em qualquer lugar desse mundo, né, e na outra ponta nós temos os trabalhadores menos especializados, né, que a gente pega até como modelo aí os trabalhadores de entrega de comida que trabalham com bicicletas, né, a especialização necessária aqui é poder conduzir um meio de transporte que, inclusive, não requer nenhum tipo de certificação estatal, como, por exemplo, são os trabalhadores do coletivo de automóveis e motos, né? Então, a gente tem nessa Fórmula 1 a presença e a simbiose entre um trabalho altamente especializado, né, um trabalhador cientificizado, ou seja, um trabalhador que passou pelos bancos universitários, trabalhando lado a lado, né, colaborando no mesmo processo produtivo, espalhado no mundo todo, né, com trabalhadores com uma baixíssima qualificação, né, e aí é interessante pensar até nos salários, né, aquela frase do tipo, eu faço meu horário, mas eu tenho que trabalhar
16 horas por dia para poder conseguir um salário suficiente para manter as condições de vida da minha família, reflete, né, essa simbiose entre um trabalhador altamente qualificado e um trabalhador de baixa qualificação profissional, né. Na segunda fórmula, né, o serviço intermediado como parte do processo de trabalho de um capitalista industrial, né. Aqui nós temos outros aplicativos que, na verdade, são aplicativos que acionam trabalhadores ao redor do mundo para desenvolver atividades que são do processo produtivo de por exemplo, uma grande indústria ou de uma grande empresa de comercialização, né, da esfera da circulação das mercadorias, né. Por exemplo, me fugiu a palavra agora em inglês para isso, mas as atividades múltiplas, né, de tarefas que são jogadas na rede, né, em determinados lugares da rede, onde você vai lá e vai trabalhando por dia, né, aquela atividade que a inteligência artificial ainda não consegue fazer sozinha, de tão simples que ela é, a inteligência artificial ainda não consegue fazer sozinha, ainda não tem esse desenvolvimento colocado. Então, trabalhadores ao redor do mundo são acionados, muitas pesquisas e estudos chamam esse tipo de trabalho, inclusive, de crowdworking, né, que é feito o trabalho da multidão, né. Nós ainda consideramos que ele é um trabalho feito pela classe trabalhadora, que está espalhada pelo mundo, né, e que, em decorrência de uma impossibilidade do sistema capitalista de desenvolver um estado de pleno emprego, né, pela necessidade do exército industrial de reserva, nós temos aí um exército de trabalhadores disponíveis para fazer esses trabalhos de forma intermitente, ganhando centavos de dólares por cada uma dessas tarefas, né? Mas esses trabalhos, se estão inseridos num processo produtivo, produtor de mais valor, também esse trabalho será um trabalho produtor de mais valor. Agora, se ele está inserido num processo de trabalho da esfera do capital comercial, ele será um trabalho improdutivo, como de qualquer outro trabalhador inserido na esfera comercial, né? E a fórmula número 3 é quando o próprio acesso à plataforma, ela é a mercadoria, né? Aí esses aplicativos, né, onde você paga, né, tem uma assinatura para acessar o conteúdo desses aplicativos, né? Então, o próprio aplicativo, o próprio acesso a esse aplicativo é a própria mercadoria, onde os trabalhadores, né, de um modo geral, os trabalhadores da ciência da computação, da tecnologia, do processamento de dados, engenheiros de dados, eles são os trabalhadores responsáveis pela manutenção dessa mercadoria, né? E, como coloquei antes, se essa mercadoria ela estiver sob o capital comercial, esses trabalhadores atuarão como trabalhadores improdutivos, e se estiverem sobre o capital produtivo, como trabalhadores produtivos. Apresentadas essas 3 fórmulas, é importante dizer o seguinte: um aplicativo não necessariamente é uma fórmula ou outra, né? Na verdade, ele pode ser acionado para estar nas 3 formas. De forma hegemônica, ele é utilizado em mais como uma ou mais como outra das formas, né? Mas essa abstração é necessária para a gente poder entender como é que está a raiz dessas relações, inclusive para romper alguns debates comuns da relação entre a tecnologia como um meio de eliminar o trabalho, né? E que a gente vê justamente o contrário, né? Nós não temos uma eliminação do trabalho com esse avanço tecnológico, né? O que a gente tem, na verdade, são formas diferentes de expressão do que é o tempo de trabalho pago e o tempo de trabalho não pago, que é a raiz do processo de valorização, né? E em nenhuma das formas mencionadas no trabalho do David, a gente não vai encontrar trabalhadores
que não estão desenvolvendo o seu trabalho durante um tempo para produzir o seu próprio salário, e durante um outro tempo, né, para produzir o mais valor ou para reduzir o custo do processo de produção, fazendo então com que sobre, né, entre aspas aqui para simplificar o processo, sobre mais valor para ser compartilhado entre a classe capitalista, né? Então essa base contraditória da luta de classes, né, da luta entre capital e trabalho, ela está presente nas três formas dos trabalhos mediados pelas plataformas, né? E aí, quando nós observamos essa relação entre avanço das forças produtivas e a programação da máquina pela máquina, né, não esse movimento de desenvolvendo, o que subjaz a esse movimento é uma multiplicidade de formas de trabalho, né, que passam desde a relação bem clássica, né, de contratação, de compra da mercadoria força de trabalho, que no Brasil se materializa como o contrato de trabalho segundo as normas da consolidação das leis trabalhistas, até o empreendedorismo precário, né, o prosumer, né, a escravidão moderna. Então, nós temos uma constituição que a gente pode olhar no fundo aí, o uso de aplicativos, né, a gestão algoritmas, sendo sustentada, né, sendo engendrada por essas relações de trabalho que, a princípio, parecem caóticas e que parecem não estarem relacionadas uma com as outras, né? Mas o que a gente vem discutindo e trabalhando é buscar entender, na verdade, como elas todas se relacionam. E, por exemplo, até para não me alongar demais na minha fala, né, porque eu acho que já deve estar terminando o meu tempo, é interessante observar que nesses processos, nesse múltiplo movimento do valor, né, nessas metamorfoses do valor, que vai desde do setor produtivo, passando pelo setor comercial e pelo setor financeiro, né, onde, então, nós temos essas metamorfoses do valor, nós vamos encontrar essas múltiplas formas de trabalho, né? Quando eu falei do prosumption para vocês, né, do prosumer, né, nós, consumidores, desenvolvendo trabalhos, né, processos de trabalhos que circula dinheiro para que esse dinheiro, então, sendo centralizado no setor financeiro, possa ser deslocado para o setor produtivo, dando start em muitos processos de produção de valor, onde nós vamos encontrar trabalhadores, tanto empregados de forma, segundo as normas da CLT, quanto trabalhadores contratados via aplicativos, quanto, a depender do setor industrial que nós estamos falando, até mesmo a trabalhos que a gente vem chamando de escravidão moderna, até num contraponto com o trabalho análogo à escravidão da OIT, mas isso seria uma outra atividade. Então, como esses trabalhos, eles estão presentes nesse movimento de valorização do capital, e quando eu falo em trabalho escravo, né, a escravidão moderna, é importante sempre lembrar que a economia não é constituída por um setor apenas legal, né, nós temos todo um setor ilegal que atua sob o aspecto, né, do valor, da mesma forma que os setores legais, só que com a possibilidade de ter condições muito mais precárias e violentas de trabalho do que no setor legal, né. Então, nós vemos aqui também a intermediação e que com o avanço da tecnologia, dos aplicativos, facilita essa intermediação da passagem dos dinheiros do capital monetário da esfera ilegal para a esfera legal da economia, né? E aí a gente volta, né, para esse mundo, né, em que esses movimentos todos se apresentam para nós, né, as múltiplas formas como o trabalho assalariado do capitalismo no século XXI se apresenta para nós, né, desde trabalhos altamente qualificados, né, que é a profissão do momento, são as profissões do momento, né, analista de dados, engenheiros de dados, arquitetos de dados, até os trabalhos mais precários que permanecem
coexistindo num mesmo cenário, do qual nós temos, então, as suas manifestações na forma de valorização do capital, né? Então, dentro desse movimento aqui, né, a tendência, né, o movimento histórico de expansão do capital e do capital apropriar-se das formas pré-capitalistas de relações de trabalho nos territórios por onde avança, estabelecendo uma simbiose para a sua valorização, né? O movimento de avanço das forças produtivas tem engendrado, a partir da relação capitalista, múltiplas formas de exploração de trabalho não pago, via relação, inclusive via relação não salarial, no cerne da relação salarial, né? Então, a tendência do capital, do avanço tecnológico que submetido, né, que está subsumido ao processo de valorização, não é o fim do trabalho, nem a libertação dos trabalhadores e das trabalhadoras para o tempo livre, né, o tempo do gozo, o tempo de aproveitar os produtos do trabalho e da produtividade do trabalho decorrente desse avanço tecnológico, pelo contrário, né? Termos ilhas de trabalhadores especializados com uma condição de vida um pouco melhores quando comparados com as condições de vida dos trabalhadores pouco especializados, mas que ambos estão no mesmo processo de trabalho, ainda que estejam em lugares muito distintos do mundo, né? E aí a provocação final aqui que eu quero deixar para vocês, né? Se há um limite a essa tendência, né? Quem ganha, né, com essa tendência do avanço das forças produtivas, com o avanço da tecnologia, com a aplicação da tecnologia às necessidades do capital, né? Esse avanço tecnológico tem produzido esses dilemas de subjetividade, né, que levam a adoecimentos, a sofrimentos, né? Qual é a tendência, né, desses adoecimentos para nós, né, trabalhadores e trabalhadoras? E, por fim, nós, pesquisadores e pesquisadoras, que nada mais somos do que trabalhadores e trabalhadoras, né? Qual é a nossa tarefa, né? Nós do Grupo Trama, nós temos nos colocado como tarefa a construção de uma ciência radical, né? Radical no sentido de ir à raiz, né? Partir do imediato do objeto, né? Apreender as aparências, né? Partir dessas aparências que é caótica e repleta de dilemas, a abstrair os elementos acessórios para então encontrarmos esses determinantes do objeto, né, que é o que faz o objeto ser o que ele é, né, para depois voltarmos, né, ao objeto, repondo, né, os elementos acessórios segundo a lógica histórica e dialética do objeto analisado, para então alcançar a totalidade desse objeto, essência e aparência segundo a lógica do próprio objeto, né, e não da racionalidade da ciência moderna. Lembrando sempre que ciência radical, né, é que o objeto das ciências humanas é a própria humanidade, né, então, como coloca o Marx, e a raiz dos problemas sociais não é nada mais do que encontrar a própria humanidade, né, produtora dos seus dilemas, dos seus problemas e capaz de resolvê-los, né. Então, aí fica a nossa provocação aqui para o debate de hoje, do nosso lugar na produção de conhecimento, né, no século XXI, enquanto membros da classe trabalhadora, e fica também nosso convite aí para conhecer o debate que o grupo já desenvolveu e mantém público nas suas páginas aí, na nossa página de Facebook, de Instagram, e na nossa página na internet, redetrama.org.